Um ponto que a gente precisa prestar atenção aqui no livro de Apocalipse, ele é muito interessante para a gente, são os arranjos literários que João faz. É muito interessante porque é o seguinte, os estudiosos, quando eles analisam o livro de Apocalipse, eles veem que o grego no qual foi escrito foi um grego muito pobre, né? Não teve muitos recursos estilísticos, algumas palavras e frases não tinham uma construção gramatical adequada, etc. Mas a gente tem que levar em conta que, né, João ele era um hebreu, né, um judeu, falava o grego, mas talvez não sabia escrever tão bem assim o grego, tá certo? E lá em Patmos ele estava sozinho, então não tinha quem auxiliasse ele na escrita desse livro. Mas a gente vê que quando o Espírito Santo dirige todas as coisas, mesmo ele com, né, os seus recursos limitados, conseguiu criar uma obra fantástica. Porque o João ele faz uns arranjos dentro do livro de Apocalipse que, quando a gente começa a prestar atenção, a gente vê que coisa fantástica é ser inspirada por Deus. Olha só, tem uns arranjos que chamam passagem trampolim, que é o seguinte: foi observado no livro de Apocalipse que o tema desenvolvido de uma grande sessão, geralmente ele é apresentado na conclusão da sessão que o precede. Ou seja, quando a gente vai iniciar uma sessão, que nem a gente dividiu o nosso estudo por sessões, certo? Então a gente tem o capítulo 1, depois a gente vai ter a mensagem às 7 igrejas, depois a gente vai ver a visão do trono de Deus, os 7 selos e assim por diante. Quando a gente termina uma sessão, o término daquela sessão, João ele faz um resumo do que aconteceu e ele já aponta quais serão os desdobramentos da próxima sessão. Uma coisa que a gente percebe, ó, se você estiver com a sua Bíblia, abre lá em Apocalipse no capítulo 1. A gente vai ver que no verso 20, João ele faz isso. Ó. Quem quiser, por favor, pode ler para a gente. Pode abrir o microfone e ler para a gente. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Eis o simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Olha só, a gente vê que nesse capítulo 1, João tem uma visão de Cristo, certo? Ele está no meio dos candelabros ali. E aí, depois, no final, Cristo explica para João o que, que é as 7 estrelas e o que são os 7 castiçais. Ele diz o quê? Que os 7 castiçais que ele viu são o quê? As 7 igrejas. Quando a gente olha para o capítulo 2, o que, que tem lá? Mensagem à igreja de Éfeso. Não é isso? E aí você vai ter a mensagem para 7 igrejas. Ou seja, quando terminou essa primeira sessão, que é a sessão de introdução, João ali no final, ele já está falando o que, que vai acontecer agora, daqui em diante, na próxima sessão. Que é o quê? As 7 igrejas. Tá certo? E aí no final do capítulo 3, que é no final da 7ª igreja, né, Laodiceia, ali também a gente vai ter um resumo que vai apontar para o que vai acontecer no capítulo 4 e 5, que é a visão do trono de Deus. Então a gente começa a perceber que antes dele iniciar uma nova sessão, ele faz um resumo e já aponta quais serão os principais temas da sessão seguinte. Então isso a gente chama de passagem trampolim. Né? João, ele prepara você para o que vai vir adiante. Então isso é muito bom porque elimina os achismos que a gente pode ter. Ah, eu acho que está falando sobre tal assunto ou determinada coisa. Não. João ali antes ele já diz qual que é o tema do assunto que vai ser desenvolvido na próxima sessão. Tá bom? Um outro padrão que a gente identifica aqui é identificação-descrição, que é o quê? Quando um novo personagem ele é introduzido no livro de Apocalipse, ele é identificado com uma descrição pessoal ou uma posição desse elemento na história e sua atividade. Então, Apocalipse, no verso 9, capítulo 1, verso 9, João ali ele tem a visão de Cristo, tá certo? Quer dizer, verso 9 não, verso 9 ele tem a visão dele, né? Ele fala a respeito dele próprio. Ele vai falar, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, mas ele faz uma descrição dele, ó, perceba, ó. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, quando ele se introduziu no texto, ele fez uma apresentação dele, fez uma descrição dele, a situação que ele se encontrava, o que ele estava fazendo, por que ele estava naquela situação. Tá certo? Então, sempre quando um personagem novo ele é introduzido no livro,
ele faz uma descrição desse personagem. A gente vai ver isso nas bestas, a gente vai ver isso na própria visão do Cristo glorificado aqui no capítulo 1, tá certo? Então, sempre quando ele introduz um personagem novo, ele faz uma descrição daquele personagem, da sua posição ou das suas atividades. E um outro padrão que a gente observa aqui no livro de Apocalipse é o ouvir e ver. A gente vai ver com frequência, João ele ouve algo, mas quando ele se volta para ver, o que ele está vendo é diferente do que ele ouviu. Mas é a mesma coisa. Tá certo? Ó, lá no verso 10, a gente já tem esse exemplo. Ó. João diz o seguinte, ó, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele ouve uma grande voz atrás dele como uma voz de trombeta. Tá certo? E aí ele vai dizer, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, etc. Olha lá no verso 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Então, quando ele virou, ele não viu uma trombeta. Né? Ele ouviu uma voz como se fosse de trombeta, algo muito grande, estrondoso. Mas quando ele se vira para olhar, quem que ele vê? O filho do homem no meio dos 7 castiçais de ouro. Tá certo? Então a gente vai observar também que, com frequência, João ele ouve uma coisa, mas quando ele se vira para olhar, o que ele está vendo é diferente do que ele ouviu, mas ainda assim é o mesmo elemento, tá bom? Então, a gente, tendo essas ideias aqui iniciais, a gente já consegue aí interpretar muitos pontos, né, muitos símbolos do livro de Apocalipse da maneira apropriada.